Nessa aula agora nós vamos estudar a chamada Lei Penal no Espaço, beleza? Uma importante matéria aí para a sua prova, Lei Penal no Espaço. Vamos lá para a tela então? Agora estudar a Lei Penal no Espaço, começando aqui do artigo 5º do Código Penal. Olha só, quando a gente fala em Lei Penal no Espaço, o que significa isso, professor? Lei Penal no Espaço. Veja só, quando fala de espaço, nós estamos se referindo a um local, a um lugar. Veja só, imagine, pensa comigo, nesse momento agora, várias pessoas no mundo inteiro estão praticando crimes. Tem pessoas que estão praticando crimes, né? Lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá na China, lá na Rússia. Veja, na Argentina, no Paraguai, no Brasil. Veja, em vários países do mundo inteiro, nós temos pessoas praticando crimes. Agora, é qualquer pessoa que pratica qualquer crime em qualquer lugar do mundo, nós vamos aplicar a lei brasileira? É óbvio que não, vai depender da situação. Por isso que nós estudamos a lei penal no espaço. Justamente porque quando uma pessoa pratica um crime, ela vai praticar em algum espaço, em algum local, em algum lugar. E aí, dependendo do lugar, dependendo das circunstâncias do lugar ali onde foi praticado o crime, nós vamos aplicar a lei brasileira ou não. Tá entendendo? Por isso que é importante nós aprendemos aí a lei penal no espaço, né? Começando aqui do artigo 5º do Código Penal. E é importante você aprender que a incidência, a aplicação da lei penal, ela é limitada por dois vetores. Nós temos dois vetores aqui, né, que limitam a aplicação da lei penal. Nós temos os vetores da territorialidade e a extraterritorialidade, que nós vamos começar estudando a partir de agora, beleza? Vamos começar estudando a chamada territorialidade, né? Aqui do artigo 5º do Código Penal. Vamos lá. Artigo 5º fala o seguinte, ó. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira. Então, olha só, nós vamos aplicar a lei brasileira, ó, aqui, ó, até é importante colocar um marca-texto aqui, ó, veja só, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, o que a lei está querendo dizer? Está falando o seguinte, ó, aplica-se a lei brasileira, ou seja, nós vamos aplicar a nossa lei, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional, quando uma pessoa pratica um crime no nosso território, no Brasil, no território nacional. Por isso, ou seja, no nosso território nacional, por isso que fala princípio da territorialidade. Por que territorialidade? Simples. Quando uma pessoa pratica um crime no nosso território, no Brasil, como regra geral, aplica-se a lei brasileira. Por isso que fala em territorialidade. Veja só, uma pessoa praticou um crime no Brasil, como regra geral, praticou um crime no nosso território, no território nacional. Então, aplica-se a lei brasileira. Só que toma cuidado, por quê? Porque essa territorialidade, ela não é absoluta. Esse princípio da territorialidade, ele não é absoluto. Por que não, professor? Vamos lá para a tela. Olha só. Aplica-se a lei brasileira. Olha, aí continua, ó, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Aqui nós temos uma exceção, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Quer dizer que, quando uma pessoa pratica um crime no nosso território nacional, no Brasil, como regra geral, aplica-se a lei brasileira. Por isso que fala-se em princípio da territorialidade. Só que aqui tem uma vírgula. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Por quê? Porque em algumas situações excepcionais, mesmo que o crime foi praticado no nosso território brasileiro, não será aplicada a lei brasileira, justamente em razão de tratados, de regras e convenções de direito internacional. Por exemplo, essas situações excepcionais se verificam, por exemplo, quando envolve agentes diplomáticos, chefe de governo estrangeiro. Então imagine só, imagine que um agente diplomático, um embaixador, um agente diplomático lá da Itália vem para o Brasil. E aqui no Brasil, no nosso território nacional, no nosso território, ele acaba praticando um crime. Veja só, ele praticou um crime no nosso território. Mas veja só, aplica-se a lei brasileira? Nesse caso não. Nesse caso, ele vai sofrer lá na Itália, ele vai sofrer lá a incidência da lei italiana. Por quê, professor? Porque ele tem imunidade diplomática. Mas perceba que aqui nós estamos tratando de situações excepcionais. Por quê? Quando uma pessoa pratica um crime no nosso território nacional, como regra geral, aplica-se a lei brasileira, princípio da territorialidade.
Só que essa territorialidade, ela não é absoluta, ela é mitigada. Por isso está até aqui na tela, ó. Essa territorialidade, ela é mitigada ou também chamada ou temperada. Mitigada ou temperada. Por que mitigada ou temperada? Porque aqui nós temos situações excepcionais que, mesmo que o sujeito praticou um crime no nosso território, ele vai sofrer a incidência da lei lá, por exemplo, do país dele, como nesse exemplo, aquele embaixador, aquele agente diplomático lá da Itália. Entendeu? Mas isso é exceção, porque a regra é quando uma pessoa pratica o crime no nosso território, ela vai sofrer a incidência da lei brasileira, beleza? Por isso que fala princípio da territorialidade. Só que esse princípio é territorialidade mitigada ou temperada, porque em algumas situações excepcionais, em razão de tratados, regras e convenções de direito internacional, nesse caso o sujeito vai sofrer a incidência lá da lei do país dele, beleza? Ficou claro para você? Show? Vamos lá. Agora, toma cuidado, por quê? Porque essa territorialidade, veja só, essa territorialidade, o nosso território brasileiro, nós temos aqui uma extensão dele. O artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, apresenta o nosso território brasileiro por extensão. Por extensão. Se é por extensão, quer dizer que nesse local, nesses locais aqui que eu vou explicar para você, também é território brasileiro por extensão. Ou seja, vamos lá. Olha só, o artigo 5º, parágrafo 1º fala o seguinte, ó. Para os efeitos penais, então presta atenção, para efeito penal. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, olha só, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Olha só, veja só, onde quer que se encontrem, ó, onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontre. Aí continua falando o seguinte, ó. E, olha só. Vou colocar aqui a caneta, ó. Ó, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, aqui não é de natureza pública, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente, olha só, vou colocar aqui mais texto, ó. No espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Professor, o que esse artigo 5º, parágrafo 1º está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, veja só. Aqui nós temos o território brasileiro, ele é estendido, o território brasileiro por extensão. O que a lei, aqui o artigo 5º, parágrafo 1º está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, ó. Quando o sujeito, vamos imaginar que o sujeito pratica um crime, você está lá dentro de uma embarcação, né? Dentro, por exemplo, de um navio, ou dentro de uma aeronave, dentro de um avião brasileiro. Só que esse avião, essa embarcação, essa aeronave, ela é de natureza pública. Ou ela é de natureza pública, ou essa embarcação, aeronave, está a serviço do governo brasileiro. Opa! Nessas duas situações, se essa embarcação aeronave for de natureza pública ou estiver a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar do mundo que essa aeronave ou essa embarcação estiver, ali dentro daquela embarcação aeronave é território brasileiro por extensão. Se acontecer algum crime lá dentro, aplica-se a lei brasileira, porque ali é território brasileiro por extensão. Professor, essa mesma regra vale para as embarcações aeronaves mercantes ou de natureza privada? Não, quando envolve a aeronave ou a embarcação mercante ou de natureza privada, aí não é em qualquer lugar do mundo, não. Obviamente, olha o que a lei fala. Nesses casos, quando envolve embarcação brasileira, mercantes ou de propriedade privada, se elas se encontrarem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Exemplo, vamos imaginar que nós temos uma embarcação brasileira, um navio, uma embarcação brasileira, lá no meio do mar, lá no meizão do mar. Veja só, ali, se acontece um crime ali dentro é território brasileiro por extensão. Então aplica-se a lei brasileira. Agora vamos imaginar que essa embarcação brasileira, ela acaba, né? Vamos imaginar que não aconteceu nenhum crime. E ela acaba chegando ali, né? Ali em Portugal, por exemplo, ali no mar, ali referente a Portugal, ali na costa lá de Portugal, no mar ali, referente ao território português. Ali, veja só, ali já não é em alto mar, ou espaço aéreo correspondente. Aí ali, no caso, não é mais
território brasileiro se acontecer um crime dentro daquele navio, dentro do avião, por exemplo, tá entendendo? Agora, só se fosse uma aeronave ou embarcação de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Aí qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, mais uma vez, para você lembrar. Então lembra, quando envolver embarcação ou aeronave brasileira de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, em qualquer lugar do mundo ali, se acontecer um crime nessa embarcação, nessa aeronave brasileira, ali é território brasileiro, ali aplica-se a lei brasileira. E aí, em razão do princípio da territorialidade, porque é nosso territorialidade. E continuar, as aeronaves, embarcações mercantes ou de propriedade privada que se agem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar também, ali é território brasileiro. Beleza? Show? Vamos lá, vamos continuar. Vamos entrar agora, nós já trabalhamos aqui a chamada territorialidade. Então lembra, territorialidade, se uma pessoa praticou um crime no nosso território, no território nacional, né, sem prejuízo, obviamente, de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplica-se a lei brasileira. É o princípio da territorialidade mitigada ou temperada, beleza? E nós temos esses locais que eu expliquei para você, como também território brasileiro por extensão, ok? Agora, vamos nos adentrar na chamada extraterritorialidade. Vamos lá para a tela. Agora não é mais territorialidade. Agora nós temos a chamada extraterritorialidade. Por que fala, professor, extraterritorialidade? Porque, veja só, aqui nós temos a aplicação da lei penal brasileira aos crimes praticados fora do nosso território. Aqui não é no nosso território. Aqui é fora, no exterior, no estrangeiro. Então aqui o sujeito está praticando crime, só que não é no nosso território. E nem naqueles locais de território brasileiro por extensão. Não. Aqui o sujeito está praticando crime fora do nosso território, no estrangeiro. Por isso que fala extraterritorialidade. Extra porque é fora do Brasil, fora do nosso território nacional. Beleza? Então olha só. Eu coloquei o conceito aí, Conceito. O que é extraterritorialidade? É a aplicação da lei penal brasileira aos crimes praticados no exterior, no estrangeiro. E aí, quando nós estudamos essa chamada extraterritorialidade, é importante você saber que nós temos a extraterritorialidade incondicionada e a condicionada, né? Previsto lá no artigo 7º do Código Penal. Eu vou explicar as duas hipóteses para você. Nós temos, em primeiro lugar, então, a extraterritorialidade incondicionada e a condicionada. Qual que é a diferença, professor? Já vou explicar para você. Vamos começar com a extraterritorialidade incondicionada, viu? Agora, antes de adentrar, só um detalhe importante, viu? Toma cuidado. Nessa extraterritorialidade, só um detalhe. A lei penal aqui, então, ela vai ser aplicada, a lei penal se aplica aos crimes praticados no exterior. Não contravenção penal. Toma cuidado. Se cair na sua prova, uma pessoa praticou uma contravenção penal fora do Brasil, aplica-se a lei brasileira? Negativo, não se aplica. Contravenção não. A extraterritorialidade que nós vamos estudar agora se aplica aos crimes praticados fora do Brasil, no exterior, fora do nosso território nacional. Contravenção não. Lembra disso para sua prova. A lei penal brasileira não se aplica às contravenções penais praticadas no estrangeiro, né? Essa situação está prevista lá no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais, do Decreto-Lei 3.688 de 1941, a Lei de Contravenção Penal. Então, a Lei de Contravenções Penais declara que a lei penal brasileira não se aplica às contravenções penais praticadas fora do Brasil, no estrangeiro. Então, professor, eu posso aplicar a lei penal brasileira a uma pessoa que praticou uma contravenção? Só se ele praticou no Brasil, no nosso território, no território nacional. Se praticou no território nacional, aplique-se a lei brasileira. Agora, se praticou uma contravenção penal fora, no estrangeiro, fora do Brasil, no estrangeiro, não se aplica a lei brasileira. Então, essa extraterritorialidade que nós vamos trabalhar, nós estamos trabalhando, obviamente, eu já coloquei aqui, é crimes, né? São crimes, Aqui envolve crimes, Olha o conceito, é a aplicação da lei penal brasileira aos crimes praticados no exterior. Contravenção penal não adentra aqui, beleza? Show? Então, vamos lá. Vamos começar com a chamada extraterritorialidade incondicionada e depois nós vamos para a condicionada, beleza? Vamos lá. Eu já coloquei aqui na tela para você, aqui já tem a extraterritorialidade de uma forma bem organizada para ir para você, no slide para você ir, para a gente seguir no passo a passo aqui. Olha só,
Primeira coisa, professor, o que que é? Vamos começar pela incondicionada. Professor, o que que é a extraterritorialidade? Olha só, incondicionada. Por que que fala incondicionada? Incondicionada quer dizer o seguinte, nessa situação, na extraterritorialidade incondicionada, quer dizer o seguinte, o simples fato de uma pessoa praticar um crime em território estrangeiro autoriza a aplicação da lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição. Aqui não importa, aqui independe de qualquer condição. Pouco importa. Independentemente, ou seja, o agente aqui, ele é punido segundo a lei brasileira, ainda que ele tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Pouco importa, aqui é incondicionada. Eu vou trazer as situações para você, pode ficar tranquilo. O que eu quero que você entenda aqui? Então, a extraterritorialidade incondicionada, lembra, é aquela em que o sujeito praticou um crime em território estrangeiro. Por isso que é extraterritorialidade. É incondicionada por quê? Porque aqui nós vamos aqui aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Ou seja, ainda que esse sujeito, ainda que esse agente tenha sido punido, nós aplicamos a lei brasileira contra esse sujeito, ainda que ele tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, beleza? Agora, professor, quais são essas hipóteses? Quais são essas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada? Quais são? Vamos lá para a tela. Então, olha só. Nós temos aqui, né, no artigo 7º do Código Penal, 4 situações de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, aqui aplica-se a lei brasileira de qualquer forma. O agente vai ser punido pela lei brasileira. Ok? Tá até aqui embaixo, ó. Em todas as hipóteses, o agente é punido segundo a lei, brasileira, ainda que absolvido ou condenado estrangeiro. Por isso que é extraterritorialidade incondicionada. Então vamos lá. Quais são essas? Não é para qualquer situação. Aqui nós temos as situações específicas no artigo 7. Nós temos 4 situações, ó. Aqui, ó, a linha A, B, C e D. Vamos lá. Então, quando uma pessoa lá no território estrangeiro, por exemplo, praticar um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, imagine que o presidente da República, o nosso presidente da República, viaja para outro país e lá tentam praticar um crime contra a vida dele, por exemplo, tenta matar ele. Ou pratica um crime contra a liberdade, sequestra ele, por exemplo, um crime contra a liberdade. Nesse caso, aplica essa lei brasileira. O sujeito é punido segundo a lei brasileira, mesmo que ele tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, beleza? Toma cuidado na sua prova, peguinha de concurso aqui, toma cuidado porque aqui fala crime contra a vida ou contra a liberdade. Aqui não fala crime contra a honra, crime contra o patrimônio, toma cuidado. Senão, se falar, o sujeito praticou um crime contra o patrimônio, contra a honra do presidente da República no estrangeiro. É uma situação de extraterritorialidade incondicionada? Não. Olha o que a lei fala, a lei é clara. Tem que envolver um crime contra a vida ou contra a liberdade, beleza? Contra a vida ou contra a liberdade. Vamos lá. Quais são mais situações? Tem mais 3 situações, ó. Crime praticado contra o patrimônio ou a fé pública. Ó, contra o patrimônio ou a fé pública de quem? Da União, do DF, Distrito Federal, do Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então presta atenção. Se essa pessoa praticou um crime contra o patrimônio ou contra a fé pública da União, do DF, do Estado, enfim, aqui, né, seja da administração pública aqui direta, né, União, DF, Estado, enfim, território, município, ou indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, ou fundação instituída pelo poder público, nesse caso nós aplicamos a lei brasileira, independentemente de qualquer condição, beleza? Agora, vamos imaginar que lá fora também, lá, por exemplo, lá na Itália, lá em Portugal, fora do Brasil, uma pessoa pratica um crime, é praticado um crime contra a nossa administração pública, ó, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então imagine que lá fora, lá na Itália, é praticado um crime contra a administração pública, né, do Brasil, contra a nossa administração pública, por quem está a seu serviço. Nesse caso também aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer condição. E finalmente também, última situação de extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º. Quando envolve crime de genocídio, né? Quando, por exemplo, genocídio, ou seja, genocídio, por exemplo, uma pessoa tenta matar várias pessoas, ou tenta matar várias pessoas de uma etnia, de uma religião, por exemplo, enfim, né? Quando o agente for brasileiro
ou domiciliado no Brasil. Então imagine que lá na Itália, por exemplo, lá na Itália, né, o sujeito ali pratica um genocídio. Veja só, se esse sujeito que praticou o genocídio, se ele for brasileiro, ou mesmo que ele não seja brasileiro, se ele for domiciliado no nosso país, aqui no Brasil, nesse caso também aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Ou seja, ele é punido pela lei brasileira mesmo que ele tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, beleza? Show? E mais um detalhe. Ó, essas são as 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada aí do artigo 7º. Lá na lei de drogas, aqui tá aqui embaixo, lá na lei de drogas, também tem uma situação de extraterritorialidade incondicionada. A lei de drogas, lembrando que essa lei aqui, ó, lei 9.455 de 97. Lá, na lei de drogas, fala o seguinte, lá no artigo 2º da lei de drogas fala o seguinte, ó, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, ou seja, se não foi praticado no nosso território, é uma situação de extraterritorialidade. Sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Jurisdição brasileira. Ou seja, quando envolve crime de tortura, presta atenção. Vamos imaginar que uma pessoa praticou um crime de tortura lá no Japão. O cara praticou uma tortura lá no Japão. Veja só, eu posso aplicar a lei brasileira? Sim, eu posso. Quando essa vítima que foi torturada, se ela for brasileira, ou se esse sujeito que torturou, e aí não importa, né? Nesse caso, o cara é japonês, por exemplo, ou esse sujeito que torturou, ele encontra-se em local sobre jurisdição brasileira. Nesse caso, nós temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Aplica-se a lei brasileira, beleza? Show? Então lembra, quando a vítima é brasileira, aí a tortura aconteceu fora do Brasil. Se acontecesse no Brasil, era territorialidade. A tortura aconteceu fora, lá no Japão, por exemplo. Só que o sujeito, a vítima era brasileira, ou mesmo que a vítima não fosse brasileira, o sujeito que torturou, ele encontra-se aqui sobre a nossa jurisdição, sobre local, sobre jurisdição brasileira. Nesse caso, aplica-se a lei brasileira, beleza? E aí nós temos a chamada extraterritorialidade incondicionada. Show? Agora, toma cuidado, porque, veja só, quando a gente trabalha essa extraterritorialidade incondicionada, se você abrir lá no artigo 8, lá no artigo 8º, no artigo 8 do Código Penal, você vai ver que a pena cumprida no estrangeiro, pode abrir lá no artigo 8 do Código Penal, lá fala, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Ah, professor, como assim? Não entendi. Veja só, esse artigo 8º diz respeito à extraterritorialidade incondicionada. Por exemplo, vou pegar alguma daquelas 4 situações que eu expliquei para você. Vamos imaginar que uma pessoa, então, praticou um crime... O sujeito praticou um crime contra o patrimônio ou contra a fé pública da União. Lá fora do Brasil, lá na Itália. Veja só, vamos imaginar que esse sujeito que praticou esse crime, vamos imaginar que ele tenha pego uma pena, por exemplo, uma pena de 8 anos. 8 anos. E ele cumpriu 4. Esse sujeito pegou uma pena de 8 anos e cumpriu 4. Cumpriu 4 e fugiu. Ele fugiu e aqui no Brasil ele pegou uma pena de 10 anos. 10 anos, presta atenção. Lá ele pegou 8. Cumpriu 4. Aqui ele pegou 10. Ele fugiu. Vamos imaginar que ele acabou entrando aqui no Brasil. Pegou uma pena de 10 anos aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele vai cumprir quanto, professor? Vamos lá. Lá ele pegou 8. Cumpriu 4. Aqui ele pegou 10. Vai cumprir quanto? 6 anos. Por quê? Porque aqui ele pegou 10. Ah, mas lá ele pegou 8, não importa, aqui ele pegou 10. Ele já tinha cumprido 4, já? Já tinha cumprido 4. Para 10, restam 6. Então aqui no Brasil ele vai cumprir 6 anos. É isso que diz o artigo 8º do Código Penal. Ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, que foi nesse caso. O cara lá pegou 8 e aqui pegou 10. Cumpriu 4 lá, vai ficar mais 6 aqui no Brasil. Aí no final do artigo 8º fala, ou nela é computada quando idênticas. Se ele tivesse pegado a mesma pena, aí seria computada. Por exemplo, ele pegou 8 anos lá e pegou 8 anos no Brasil, aí computa, né? Computa essas penas, né? Aí se ele já tivesse cumprido as 8, ok, os 8 anos, mas ele cumpriu 4, aqui ele ia cumprir mais
4 anos, beleza? Então lembra disso na sua prova. A pena cumprida lá no estrangeiro atenua a pena imposta aqui no Brasil pelo mesmo crime quando elas são diversas, diferentes, ou nela é computada quando elas são idênticas, beleza? Show? Beleza, vamos lá. Agora vamos para a situação de extraterritorialidade condicionada, né? Que na verdade está na mesma tela aqui, ó. Ó, professor, o que seria essa chamada extraterritorialidade condicionada, professor? E aí, o que é extraterritorialidade condicionada? A condicionada, veja só, essa palavra condicionada vem de condição. Por isso que fala, ó, condicionada. Ou seja, aqui na extraterritorialidade condicionada, nós podemos aplicar a lei brasileira? Sim. Aqui aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados no estrangeiro? Sim. Só que aqui só vai se aplicar se cumprir algumas condições. Aqui, para o sujeito ser punido pela lei brasileira, tem que cumprir algumas condições. Se não cumprir essas condições, não se aplica. Na incondicionada se aplica, aqui não. Por isso que aqui é extraterritorialidade condicionada. Da mesma forma, aqui o sujeito está praticando um crime fora do Brasil, em território estrangeiro. Por isso que é extraterritorialidade. Só que essa extraterritorialidade aqui é condicionada. Ou seja, aqui aplica-se a lei brasileira, no caso, se cumprir as condições que eu vou falar para vocês. Beleza? Show? Só que antes de entrar nessas condições, vamos primeiro falar das hipóteses. Quais são as hipóteses para depois trabalharmos as condições? Então, olha só. Essa extraterritorialidade condicionada, ela se aplica primeiro, ó. Antes de entrar nas condições, nos requisitos, vamos lá para as hipóteses. Professor, quais são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada? Vamos lá. As situações que nós podemos aplicar. Ó, essas aqui são as hipóteses. Aqui nós temos as hipóteses, ok? Essas são as hipóteses. E depois das hipóteses, tem que estar pelo menos em alguma dessas hipóteses. Não precisa ser todas, pelo menos em alguma delas. E depois, se tiver em alguma dessas hipóteses, ó, se tiver em alguma dessas hipóteses, aí tem que cumprir, aqui são todas. Aqui são as condições, os requisitos. Aqui são aqui nós temos as condições. As condições. Só que aqui tem que cumprir todas. As hipóteses pode ser qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Se tiver qualquer uma dessas hipóteses, aí se o sujeito cumprir todas as condições aqui de cima, aí sim se aplica a lei brasileira. Professor, quais são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada? Vamos lá, ó. Quando envolve crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, se o sujeito praticou um crime fora do Brasil, um crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, nesse caso, aplica-se a lei brasileira, claro, se cumprido todas as condições que eu vou falar mais para cima, como, por exemplo, tráfico de seres humanos, por exemplo, né? Tráfico de drogas, enfim, né? Vamos lá, vamos continuar. Crimes praticados por brasileiro. Então, imagine só, você, brasileiro, viaja lá pra Holanda. E lá na Holanda, você pratica um crime. Você pode sofrer a lei brasileira? Pode, se cumprir todas as condições que já eu vou falar para você. Então, próxima hipótese, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não forem o quê? Julgados. Então imagine que você está dentro de uma aeronave e embarcação brasileira. Você está dentro de um navio brasileiro, de propriedade privada, por exemplo, ou mercante ou de propriedade privada. E vamos imaginar que você está lá no território estrangeiro, você está lá em Portugal. Se, porventura, você não for julgado lá, mesmo que você praticou lá em Portugal, nesse caso, aplica-se a lei brasileira? Sim, desde que cumprida essas condições. Tá vendo que as condições é depois. E nós temos mais uma hipótese, crime cometido por estrangeiro, agora é estrangeiro contra brasileiro. Deixa eu mudar aqui a cor, Aqui envolve crime cometido por estrangeiro contra vítima brasileira. Fora do Brasil, claro, né? Tem que ser fora do Brasil, por isso que é extraterritorialidade. Claro, não, na situação, obviamente, que não foi pedida ou foi negada a extradição e houve a requisição do ministro da Justiça. Então, vamos imaginar que você está passando férias lá na Itália, você está lá na Itália, e vamos imaginar que um estrangeiro, um italiano, pratica um crime contra você, vítima brasileira. Nesse caso, aplica-se a lei brasileira? Olha, tem que cumprir essas duas aqui, Aqui nós temos essas duas situações. Primeiro, não foi pedida ou foi negada a sua extradição, não foi pedida ou foi negada a sua extradição e
tem que ter o quê? Uma requisição do ministro de Justiça. Se cumprirem essas duas situações específicas, eu posso aplicar a lei brasileira? Posso, desde que, mais uma vez, desde que eu cumpra todas essas condições aqui acima. Todas essas. Então, olha só. Em qualquer uma dessas hipóteses, eu posso aplicar a lei brasileira. Não precisa ser em todas, qualquer uma delas. Eu tenho que pegar pelo menos uma hipótese dessas que eu expliquei, mais todas as condições que eu vou explicar agora. Aí tem que ser todas, beleza? Show? Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo apagar. Olha só, vamos lá então, ó. Vamos apagar só esse pedaço aqui, ó. Vamos lá, ó. Então presta atenção aqui, ó. Ó, veja só. Essas primeiras situações que eu falei para vocês, aqui nós temos as hipóteses, ok? As hipóteses. Então, ó, se o sujeito praticou um crime contra... Vamos pegar uma hipótese, por exemplo. Pode ser qualquer uma dessas, viu? Do inciso 2. Pode ser qualquer... Vamos pegar a B. Vamos pegar a linha B para ficar mais fácil, ó. Vamos imaginar você, ó. Você que é brasileiro. Você que tá assistindo minha aula. Você é brasileiro. Vamos imaginar que você viajou lá para a Itália, então. Você foi passar férias lá na Itália e lá na Itália você praticou um determinado crime. Lá você praticou um determinado fato criminoso. Pode ser aplicado a lei brasileira? Pode, desde que cumprido as condições que eu vou falar agora, ok? Então nós temos que ter alguma dessas hipóteses. Nesse caso eu peguei a linha B, como aqui é só um exemplo. Só que aqui, ó, mais uma vez, ó, aqui tem que cumprir todas, aqui as condições são cumulativas, beleza? Então você praticou um crime lá na Itália, pode aplicar a lei brasileira? Vamos lá. Primeira condição, pode, se você entrar no território nacional. Então você que praticou o crime lá na Itália, se você volta pro Brasil, se você entra no Brasil, pode ser aplicado, mas não basta, aqui todas as condições são cumulativas, tem que cumprir todas. Então primeiro, você tem que voltar pro Brasil, entrar no nosso território. Depois, ó, B, o fato também tem que ser o quê? Punido no país que foi praticado. Não adianta nada. Às vezes, você praticou um fato lá, que um fato lá é crime no Brasil e lá não é. Por exemplo, o sujeito foi lá pra Holanda. E lá na Holanda o sujeito começou a fumar maconha. Veja só, aqui no Brasil é crime porte de drogas para o consumo próprio. Lá do artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343/2006. O crime, né, o crime do usuário, que na verdade chama crime de porte ou posse de drogas para o uso, para o consumo próprio pessoal. Crime lá do artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei Antidrogas. Aqui é crime. Lá na Holanda, não. Então, veja só, se o sujeito foi lá pra Holanda e começou a fumar maconha lá, por exemplo, se aqui no Brasil não é, se lá não é crime, esse sujeito, mesmo que ele volte pro Brasil, nós não podemos aplicar a lei brasileira contra ele. Por quê? Porque se lá não é crime, ele não pode ser punido por nossa lei. Entendeu? Tem que cumprir os requisitos. Ó, todos esses, tem que cumprir, ó. A linha B, vamos lá. O fato, então, para ele ser punido pela nossa lei, o fato também tem que ser punido no país que foi praticado. Se lá não é crime, também aqui ele não vai ser punido. Ó, C. Esse crime que você praticou lá na Itália, por exemplo, esse crime tem que estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, nesse caso, eu só posso aplicar a lei brasileira se você entrou no nosso território, se esse fato é punível lá no país que você praticou, e se esse crime que você praticou, ele está incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a sua extradição, beleza? Vamos lá, tem que cumprir mais, ó. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Até porque, vamos imaginar que você foi absolvido. Você praticou um fato criminoso lá na Itália. Você é brasileiro, só que você foi absolvido lá. Veja só, se você foi absolvido ou se você já cumpriu toda a pena lá, você pode voltar pro Brasil tranquilo. Veja só, você praticou um crime lá na Itália. Se você foi absolvido lá e você volta pro Brasil, nós não podemos aplicar a lei brasileira. Ou se você, por exemplo, praticou o crime lá e você já cumpriu toda a pena, você pode voltar pro Brasil. Que aqui, obviamente, não se aplica a lei brasileira, beleza? Diferentemente da extraterritorialidade incondicionada. Na incondicionada, lembra que não depende de qualquer condição. Lembra? Então, se o sujeito, por exemplo, tentou praticar uma pessoa lá na Itália, tentou matar o presidente do Brasil. Veja só, esse sujeito, ainda que ele seja condenado ou absolvido na Itália, aplica-se a lei brasileira, porque é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Aí não tem essa condição, beleza? Aí são aquelas hipóteses que eu expliquei da extraterritorialidade incondicionada, ok? Então vamos lá para a tela. E vamos continuando. Então, ó. Então, se o sujeito, ó, então aplica-se a lei brasileira se o sujeito não foi absolvido no estrangeiro ou não cumpriu aí a pena, beleza? E por fim, nós temos aqui mais uma situação, ó.
não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, olha só, mesmo que esse sujeito, você, praticou um crime lá no outro país, se você lá na Itália foi perdoado pela justiça italiana, você pode voltar para o Brasil tranquilo. Não pode se aplicar a lei brasileira. Porque você foi perdoado lá, então você não pode ter sido perdoado. E depois, olha, continuando aqui, ó. Ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, vamos pegar uma causa de extinção da punibilidade, uma causa famosa, a prescrição. E aí, aqui fala segundo a lei mais favorável. A lei que for mais favorável se aplica para o sujeito. Então, por exemplo, você lá na Itália praticou um crime. Imagine que lá na Itália o crime prescreva em 4 anos. Só um exemplo, o crime prescreve em 4 anos, ou seja, prescreveu, você não pode ser mais punido. A justiça italiana demorou mais de 4 anos para punir você. Lá prescreveu. Só que imagine que no Brasil esse crime prescreve em 8 anos. Aí você volta pro Brasil, depois de 5 anos. Você voltou pro Brasil, aqui no Brasil prescreve em 8, não tinha prescrito. Eu posso aplicar a lei brasileira? Não, porque a lei italiana, nesse caso, é a lei mais favorável. Então, se já prescreveu lá, já era. E se fosse ao contrário? Da mesma forma. Vamos imaginar que lá na Itália, então, você praticou um crime. Você brasileiro. Lá na Itália. E aí, lá na Itália, vamos imaginar que o crime lá prescreve em 8 anos. Lá prescreve em 8, aqui no Brasil prescreve em 4. E já passou 5 anos e você não foi punido pela lei italiana. Você não foi punido pela lei penal italiana. Já passaram 5 anos. 5 anos. Lá na Itália não prescreveu, porque lá o crime prescreve em 8, não é? Só que aqui no Brasil prescreve em 4. Já prescreveu. Ou seja, se você vem pro Brasil, você entra no Brasil, nós podemos aplicar a lei brasileira? Não, porque nesse caso a lei brasileira é a mais favorável. Então, nós temos uma causa de extinção da punibilidade. Prescrição, o agente não pode ser mais punido, entendeu? É isso que fala aí, ó. Não ter sido agente perdoado, que eu já tinha explicado, ou por outro motivo, ó. Não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, aquela lei que for mais favorável vai ser aplicada para o agente. Beleza? Show? Então, olha só. Vamos resolver agora uma questão relativa a essa matéria. Vamos lá. Então, olha só. A questão fala o seguinte, ó. Em relação à aplicação da lei penal, é correto afirmar que... Vamos lá. Alternativa A. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos contra a vida ou o patrimônio do presidente da República, tá certo? Tá errado, né? Veja só, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos contra a vida, tá certo? Ou contra a liberdade, o patrimônio não, contra a liberdade do presidente da República. Então essa questão está errada. Letra B, alternativa B. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro, mesmo que o fato não seja punível também no país em que foi praticado. Essa questão está errada. Lembra aquelas hipóteses de extraterritorialidade condicionada? Veja só, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro, lembra? Os crimes praticados por brasileiro, desde que o fato, né? Veja só, mesmo que o fato não, né? Mesmo que o fato não. Desde que o fato seja punível também. Aí sim. Desde que o fato seja punível também no país que foi praticado. Porque se lá não for punível, você não sofre a lei brasileira, beleza? Tá errada também. Alternativa C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Perfeito! Aqui nós temos uma situação de extraterritorialidade incondicionada. Lembra quando envolve patrimônio ou fé pública da União, DF, Estado, enfim, administração pública direta ou indireta? Nesse caso, aplica-se a lei brasileira. Aqui nós temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. E vamos ver por que a D está errada. D. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza privada, onde quer que se encontrem. De natureza privada, não. De natureza pública, onde quer que se encontrem. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Tá, ok, tá certo. Então o problema aqui foi o quê? Onde quer que se encontrem é território brasileiro por extensão, se for de natureza pública, natureza privada não. Natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro, beleza? Show, tá vendo? Quando a gente aprende a matéria de fato, é que as questões aí, a questão fica bem mais fácil. Qualquer dúvida, conta comigo rumo à sua aí aprovação, beleza? Valeu, tamo junto.